todos os amigos de Salgueiro Maia, porque se não cá são amigos de Salgueiro Maia de certeza, isso é importante. Eu publicamente quero agradecer aqui ao professor José Quaresma, há 23 anos ter-lhe roubado a capa do primeiro livro que eu publiquei. Nunca lhe agradeci pessoalmente e hoje faço publicamente. Muito obrigado, professor. A capa está aí, foi virada. A capa é o trabalho dele que eu... Mas o livro é do nosso capitão obrigado, de Abril. muito obrigado. Ora bem, eu tenho dificuldade em falar do Fernando Salgueiro Maia, porque o conheci naquele período de 25 anos que ele esteve ligado ao serviço militar, convivi com ele em 4 períodos distintos, 3 deles fundamentais na minha vida e na vida dele, e tenho sempre o receio de falar demais. Portanto, vou pedir ao moderador, meu amigo João Luís, alguém para de vez em quando mandar calar, porque eu falo e depois conto mais casos e tenho dificuldade em parar. Mas tenho uma garrafinha de água para meter água para aconchar. Ora bem, eu não vou falar da biografia do Salgueiro Maia, como é natural, outras pessoas o fizeram já, não tenho essa pretensão, mas acho que é conveniente que nos orientemos sobre como é que é este Salgueiro Maia, como é que é este Fernando Salgueiro Maia. Fernando Salgueiro Maia nasce em Castelo de Vide, perde a mãe com 4 anos, que é horrível, e a profissão do pai, o pai trabalhava nos caminhos de ferro e foi chefe de estação de várias estações. E portanto, esta circulação do Salgueiro Maia torna uma pessoa diferente daqueles jovens que crescem de pequeninos até aos 17, 18 anos e que fazem toda a sua meninice em casa, junto dos pais, dos avós, da família, dos amigos, dos vizinhos, etc. Foi o meu caso, por exemplo, e o caso, se calhar, da maioria vossa. Fernando Salgueiro Maia veio à escola primária da Coruz, para São Tocato, mais precisamente, já acaba a escola primária em Tomar, iniciou-se o ensino primário em Tomar, vai acabar em Leiria e primeiro tem mais umas passagens por Pombal e outras terras. Numa criança, talvez lhe transmitisse uma sensação de isolamento. Uma criança com 7, 8, 10, 12 anos talvez se escondesse, não tem amigos, é o novato que chega, é pessoa nova, tem receio, não conhece. Saltimbanco como os dos circos, um saltimbanco. Sim, de maneira, toda essa passagem do Fernando Salgueiro Maia não é feita dessa maneira. O seu modo, a sua formação, a sua maneira de ser, etc., ele era um líder. Ele é um provocador. Salgueiro Maia, por onde passa, tem que conquistar o seu lugar. Ele tem que puxar para os outros. Tem que cantar, não saber de cantar. Tem que saltar, saltando, se calhar pior que os outros. Ele é um indivíduo que tem que conquistar o seu lugar. E fazer esse percurso todo ao longo da sua vida até o encontrar em Santarém. Só conheço o Salgueiro Maia, portanto, em 67, quando ele vem para a Escola Par de Cavalaria. Mas há aqui um pormenor que é importante para definir também este Salgueiro Maia. Fernando Salgueiro Maia entra na Academia Militar em 1964. Como se recorda, a guerra tinha começado em 1961 e há, no afrontamento da carreira militar, a necessidade de ir para a guerra. Os jovens que em 64 vão para a Academia Militar vão necessariamente para a guerra. Há aqui já um prenúncio da coragem que ele evidenciou mais tarde no Carmo, no Terreiro do Paço, quando enfrentou forças superiores, muito mais bem organizadas, ou mesmo o poder político. É este Salgueiro Maia que eu conheço pela primeira vez, quando ele transpõe as portas da Escola Prática em 1967. Vem fazer o tirocínio, tinha acabado de fazer a sua licenciatura em Ciências Militares, e vem fazer o seu tirocínio. Este tirocínio é um tirocínio de experiência, também isso se coaduna com a maneira de ser do Salgueiro Maia. Ele não tem nada a ver com isso, porque isto é estipulado no Estado-Maior do Exército, mas é um tirocínio especial. É encurtado, eles perdem cerca de 8 meses não estão na instrução 7, 8 meses, porque não gozam férias. Portanto, a passagem do primeiro ano para o segundo ano não tem férias escolares, do segundo para o terceiro não tem férias escolares, e daí por diante. Por conseguinte,
ganham praticamente um ano e aparecem mais cedo na Escola Prática de Cavalaria. Têm também um ónus, que é, ao terminarem o tirocínio, e pela primeira vez e única, vão fazer um estágio à África. Este estágio destinava-se a suprir a ausência de um curso de promoção depois da capital. Este estágio, portanto, era destinado a unidades operacionais em Angola, Moçambique e na Guiné, que lhe ministrassem instrução no âmbito da gestão do pessoal, da gestão dos meios logísticos e de material, e também do conhecimento da zona de operação, de contato com a tropa, etc. Mas não foi isso que escolheu o Salgueiro Maia. Ele vai para Moçambique e escolhe uma unidade de operações especiais, uma unidade de comandos. Para quem esteve na tropa isto não é novidade, para quem não teve as unidades especiais não eram unidades territoriais, não iam, por exemplo, para um local e ficavam o tempo todo lá. As unidades trabalhavam à zona conforme as necessidades. Quer isto dizer, havia o sacrifício da formação administrativa, digamos, do capitão, suplantando com a formação operacional. Foi uma opção pessoal do Salgueiro Maia. Isso evidenciou-se logo no princípio. O capitão é ferido e ele tem necessidade, não há necessidade de substituir o capitão. E o Salgueiro Maia vai comandar a companhia. Isto não fazia parte do seu estágio. Quando acabou este estágio, o general comandante da região militar de Moçambique faz um louvor em que precisamente inscreve isso. Louvo pelo período em que ele, não lhe competindo, mas tendo que o fazer, porque o capitão tinha sido gravemente ferido, o vai substituir e falo com muita categoria, com muito profissionalismo, com muita vontade. Esta figura Salgueiro Maia, que regressa depois a Santarém. Deste primeiro período que eu conheci o Salgueiro Maia aqui em Santarém, o meu conhecimento dele é um conhecimento, digamos, de mestre para aluno. Não era já tenente aqui na Escola Prática, era oficial aqui na Escola Prática. Portanto, o meu ponto de vista é o ponto de vista do professor para o aluno, do formador para o formando, do mestre para o instruendo, etc. O Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia, quando surge aqui na escola, salta logo à vista a sua fisionomia. Ele não era muito alto, era mais baixo do que eu, um bocado, tinha o cabelo espetado, tipo escova. Todos tínhamos cabelo curto na altura, na tropa não havia cabelos compridos, a gente cabelo curto, este cabelo aqui, o professor não passava nesta altura lá. Mas o dele era espetado. E depois tinha um vozeirão. A voz dele ouvia-se por todo o quartel. A gente sabia onde estava o Salgueiro Maia. Não era preciso perguntar, visto o Salgueiro Maia, não, a gente localizava o Salgueiro Maia. Pela voz. A voz e a gargalhada. Era jovial. Era alegre. Sabia rir e era contagiante. Era um pormenor daquele instrumento. Por outro lado, em termos de instrução, era curioso. O Salgueiro Maia, aquela mãozinha estava sempre lá. O que é isto? O que é aquilo? Nós, na cavalaria, nos carros de combate, devem calcular, lá estou a falar para aqueles que foram militares, o carro de combate tem a carlinga lá em cima, onde cabem dois para entrar lá para dentro. É difícil explicar, cá em baixo é um grupo grande, pormenores lá dentro. Claro que havia os quadros didáticos, à época eram fraquinhos, mas havia os quadros didáticos que nós explicávamos. Olha, lá dentro, quando vocês subiram, porque subiam dois de cada vez, quando vocês subirem, vem do lado direito, há lá uma peça que faz assim, há uma peça que faz assado e tal. Porque o instrutor não estava sempre a subir, tinha que subir 10, 12 vezes, ficava cá em baixo. Vocês sobem, vêm do lado. Mal se dizia isto, ele levantava o braço. Posso ir ver? É para tens tempo, posso ir ver? E ele tinha que ir. Ele não resistia a ir lá ver. E depois tinha este pormenor. A peça, se calhar, no modelo que estava no quadro, era redonda. Os serviços militares já tinham substituído, se calhar tinha-se partido e já era quadrado. O efeito era o mesmo. Mas ele dizia, pá, aquilo não é como tu disseste. Aquilo é quadrado, não é redondo. Está bem, mas é a mesma coisa. Tinha este espírito de observação e de uma crítica suave. É um período, portanto, que eu conheço, 8, 10 meses que eu conheço o Fernando Salgueiro Maia, nesta posição. Eu, oficial da escola de tenente, eu, instrumento da escola, amigo de toda a gente, muito aberto, muito generoso e muito interessado na instrução. Profissionalmente muito interessado. Salgueiro Maia vai para Moçambique, separamos nessa altura, eu vou para a Guiné, temos uma... e eu faço um intervalo para beber água.
E volto a encontrá-lo quando regresso em 1970. Regresso em 1970, vou para o gabinete de estudos da Escola Prática e o Salgueiro Maia vem já tenente, já não sabe qual, já tenente, e vai comandar um esquadrão. O gabinete de estudos que eu desfio era, digamos, o coração da escola em termos de instrução. É por lá passam os programas, os horários, a nomeação dos instrumentos, a preparação dos currículos, etc. Como devem compreender, em 1970 já estamos com 9 anos de guerra, o número de oficiais na escola prática é um número relativamente pequeno. Não há muita gente na escola para trabalhar. Portanto, o gabinete de estudos tem que estar sempre permanentemente a puxar e a pedir ajuda. A disponibilidade do Salgueiro Maia é uma coisa excepcional. Eu recorro à disponibilidade dele vezes sem conta. Fernando, eu preciso de... Na altura não era o Fernando, era o Maia, eu sou o Maia. Maia, eu preciso de ir para isto. Vai o Maia. Fernando, eu preciso de ir lá e ir fazer. Eu conto-vos um caso aqui, que ele, abusando da disponibilidade dele, revela o seu caráter. Havia num período do ano em que o governo determinava que fosse feita uma conferência sobre a Semana do Ultramar. Tinha sido começada em 1968 e eu, em 68, estava na escola e tinha sido nomeado pelo comandante, graças à minha mulher que está ali sentada, que era professor de Geografia, dos filhos do comandante, e o comandante disse: Bernardo, mas a mulher professora de Geografia, você vai falar sobre a Semana do Ultramar. Mas pronto, lá fui falar. E ficou lá escrito, eu falava sobre aquilo. E isso sucedeu no ano seguinte. Eu, entretanto, fui para a Guiné, deixei de ser eu a falar nisso, mas quando regressei, quando foi a Semana do Ultramar, voltou-me a chamar. Verdade, a Semana do Ultramar está a dizer que você é que trata disto e tal. Como comandante, está bem, mas eu já falei todas as semanas sobre, arranja alguém por isso. Vou para o meu gabinete, e no meu gabinete eu não fechava a porta, estava a porta aberta, e disse: o que é que eu vou escolher, o que é que eu vou nomear para a Semana do Ultramar? Quem é que vai passar? O Fernando Salgueiro Maia. Fernando, olha, vais falar sobre a Semana do Ultramar. Olhou para mim, havia já despacho, os papéis lá. Mas porquê eu? Sou eu, mas porquê? Eu não ia dizer que ias a passar. Não, pá, vais tu que és o número 1 do teu curso. Pensei eu que estava, vais tu que és o número 1 do teu curso. Fernando Salgueiro, eu da minha secretária à porta do gabinete, seriam uns 5 metros, talvez. Salgueiro Maia parou, calado, avançou até à minha secretária e disse assim: Bernardo, eu não sou o número 1 do meu curso, pá. O número 1 é o Estevão. Mas em memória dele e por respeito, eu vou falar. E saiu. Eu fiquei sem pinga de sangue. Ora bem, de facto, o número 1 do curso era o Estevão Carvalho. O Salgueiro Maia era o número 2. Este estágio foi feito depois do tirocínio. O Salgueiro Maia vai para Moçambique, o Estevão Carvalho vai para Angola. E poucos dias depois de lá chegar, morre em combate. Numa operação morre. Na vida militar, como na vida civil normal, normalmente o número 2 passa a número 1. Quando morre o 14, o 15 passa a 14. Puxa tudo à frente. Eu fiz isso naturalmente, mas aquela memória, aquele respeito para aquela figura de que era o número 1, que era aquele seu camarada, que tinha ido para a Academia Militar em 64, que tinha andado com ele, etc. Aquilo não desapareceu. Aquilo era aquelas coisas. Eu não sou o número 1, eu sou o número 2. O número 1 é o Estevão Carvalho. Eu tive que engolir, porque ele tinha razão. Era este o Salgueiro Maia que caracterizou este período. O Salgueiro Maia é tenente nesta altura, vive uma vida bastante aberta, é a fase que eu penso que ele entra na reflexão política do país, frequenta. Já não vou conseguir. Não, é eu sou perigoso, começa a falar que é mais fácil. O Fernando Salgueiro Maia, nesta fase da vida dele, casa, para nós é um choque. Não é um choque não casar, é que não estamos à espera. Que ele extrovertido, ele tinha um carro, e o carro dele tinha uns chifres, eram 2 cavalos,
pintado assim de um amarelo dourado, tal como os chifres à frente de uma cozinha ao rio, de maneira que ele dava as voltas e os miúdos gostavam imenso dele, etc. E ele, de repente, vai casar. E, será que isto muda? Não, ele agarrou aquelas tertúlias, aquelas brincadeiras, aquilo tudo, e transpôs para a casa dele. Foi cantar para cá, eu cantava mal, ele cantava muito alto, mas era desafinado. E foi levar aquilo para a casa dele, e encheu a casa dele da alegria que tinha cá fora. Aquela alegria contagiante dele foi um padre. Esta segunda parte da vida dele, da vida de Salgueiro Maia, é uma parte mais frutificante da alegria, da sua dádiva, da sua generalidade, da sua exploração, da sua ida ao cineclube para ver os filmes e vir contar os filmes, a sua crítica mordaz e da sua aprendizagem política. É com certeza aí. Não é em vão que ele, quando é mobilizado a seguir para a Guiné, é logo a seguir que é casa e é promovida a capitão para a Guiné, a companhia dele se chama Os Progressistas. E o emblema é precisamente um arranha-céus e uma palhota em contraponto um ao outro. É esta figura de Salgueiro Maia que é importante. Eu fico por aqui. Não, pelo amor de Deus. Tem mais 10 minutos. Eu disse 10. Eu disse 10. Eu tenho Depois ainda temos mais 4 foi uma compreensíveis. vivência muito grande. Ora bem, a seguir, este é um período, portanto, que eu acompanho o Salgueiro Maia. Ele vai para a Guiné, eu fico. Voltamos a encontrar em 73. Este é o período sério aqui de nós, da Escola Prática. Em 73 tinham aparecido os tais secretos que deram espírito, corpo e personalidade ao movimento dos capitães, antes do movimento dos capitães, e o Salgueiro Maia vem de Guiné em novembro, vem, perdoem a expressão, com uma pedalada diferente, enquanto nós discutíamos ainda como é que havíamos fazer a exposição, ele vem nitidamente, temos de tomar uma posição de força. Isto assim não pode ser. Eu chamo aqui uma atenção aos meus amigos pelo seguinte: os oficiais que venham da Guiné, e eu vou dizer o nome de alguns só, vêm com um espírito muito mais objetivamente revolucionário que os restantes. Eu senti na América do Sul, todos eles têm, mas reparem, o Vasco Lourenço vem da Guiné, Salgueiro Maia vem da Guiné, o Otão Sarabia de Carvalho vem da Guiné, o Fabião vem da Guiné, o Bruno vem da Guiné, o Casanova Ferreira vem da Guiné. Todo este conjunto de oficiais, e havia muito mais, não vou votar. E porquê? A Guiné é envolvente. A Guiné é envolvente. O que se passa no norte da Guiné sente-se no sul da Guiné, no leste ou no oeste. É um conjunto. É uma família onde se sente. E sente-se a derrota premente. Sente-se que não há capacidade de defender aquele território. Sente-se aquilo que sentiram os nossos camaradas 15 anos ou 20 anos mais cedo na Índia. Quando um poder político diz assim: defendam a Índia. Goa, Damão, Dil, Dadra, Nagarveni, a centenas de quilómetros. Pessoas isoladas, com um exército de 200, 300 mil, bem preparado, com o exército da União Indiana. É impossível. E a coragem do general Vassalo e Silva, quando diz ao poder: eu não vou sacrificar estes homens. Eu vou render-me com dignidade, mas não vou render, não vou deixar matar aqui 3 mil militares e polícias lá estavam. Esta sensação de derrota que o poder político não recebia é transmitida mais à flor da pele do pessoal que vem da Guiné. Eu estive lá e sei perfeitamente aquilo que se sentia na Guiné. O Salgueiro Maia traz isto para cá. E em novembro, em primeiros dias de novembro, traz essa dinâmica com ele. Sucede que no dia 14 de novembro, o Vasco Lourenço telefona-me, o Vasco Lourenço é no curso, temos uma ligação de guerra, e telefona-me e diz: eu preciso de uma reunião aí com urgência em Santarém, na zona de Santarém. Fazemos a reunião aqui nas Aveiras de cima, em casa do intendente que era da Escola Prática, e aí frontalmente o Vasco diz: vocês têm que ser a unidade que é destinada a fazer o esforço principal naquilo que viemos a fazer. Estamos em novembro de 73. Eu contraponho e disse: calma aí, porque nós não temos, os carros estão esgotados, os blindados estão esgotados e não temos munições. Os que são de Santarém recordam-se que o paiol da escola tinha rebentado em 1971 e as munições estavam a 60 km em Santa Margarida. E não era assim
eu bater à porta, pá, deem cá munições que eu vou fazer uma revolução. Isto não era como um soldado. Um soldado fazia assim, batia à porta e dizia, nós não era bem assim. Havia um pedido, havia um mapa de gasto de munições, uma autorização, de um lado e do outro, um transporte, um carregamento. Uma munição daquelas casas de combate pesa 25 quilos. De maneira de puxar aquilo para cima, carregar, tirar, etc. Não era fácil. E o Salgueiro Maia atalha logo, ao pensar que podia haver ali uma hesitação, ele diz logo, epá, mas deem-nos tempo e contem connosco. Este agarrar de oportunidade é dele. E assim foi. Aqui para nós, ninguém nos ouve, confesso que os primeiros quilómetros que fizemos da Veiras de Cima para Santarém, na autoestrada, ainda era bastante tortuosas, íamos caladinhos. Íamos calados. Porque o peso da responsabilidade, uma coisa é dizer eu faço, depois é como é que faço. E aqueles primeiros momentos foi assim. E à chegada a Santarém, ao Bernardo, então como é que é isto agora? Olha pá, preparas os carros que eu preparo o pessoal e seja o que Deus quiser. Pronto. E este é o princípio que se começa no 25 de Abril. Estamos em novembro de 73, preparamos o material, o Salgueiro Maia enfrenta a preparação dos carros com muita honestidade. Eu tento dar a ajuda possível na parte complementar que era necessário arranjar em termos de pessoal, etc. Preparação. Criamos um plano B para a cidade de Santarém. Das conversas tidas entre o Salgueiro Maia e eu, apercebo que há dificuldade no material, o material está cansado, são 4 recrutas por ano, 4 instruções por ano, normalmente não era postado, era em terra batida, aquelas viaturas estão completamente estragadas, e o Salgueiro Maia diz de vez em quando, pá, estou com seco, isto não chega a Lisboa. E eu digo, pá, se eles vão dizer, vamos fazemos a revolução em Santarém. Isto fica no meu ouvido. Uma segunda vez fica no ouvido e depois, trata disso. E assim foi. Enquanto eu preparava o plano B para a cidade de Santarém, ele preparava a coluna para Lisboa. Avançamos e há 2 pontos aqui neste período que eu gostava de salientar. É o 16 de março. O 16 de março foi um golpe, uma machadada no Salgueiro. Ele estava a preparar a coluna, ele estava a preparar aquilo, estava a avançar e surge de repente o 16 de março. No dia 13 de março, o hotel vem à minha casa para nos convencer, a nossa escola prática, a sairmos, para evitar a demissão do Spínola e do Costa Gomes. O Salgueiro Maia não está no campo em exercícios, e eu digo ao hotel, não estamos em condições, faltam-nos as munições, não temos, e os carros de combate, inclusive, estão ali na zona da Pedra Seca, ali naquela zona ao Mosteiro, para aquela zona, estão ali em exercícios, para não Mosteiro. Pedra Seca. Ponta Seca? Não. Vai Santarém. Piaça. Os carros estão ali naquela zona, pá, e não temos hipótese. E depois, isso é uma coisa que era absoluta. Se nós até aqui não precisarmos de generais, isto é um movimento de capitães, os generais estarem em funções ou estarem em casa a tomar chá, é a mesma coisa. E o hotel, por exemplo, ele no livro escreve em 1976, a seguir ao 25 de Abril, diz lá, os rapazes de Santarém tinham razão. Os rapazes, obrigado. Os rapazes de Santarém tinham razão, porque era uma questão de bom senso, não havia necessidade. O Salgueiro Maia, quando vem, ele regressa no dia 15 de exercícios. Reparem, chega a 15 de março, mandam limpar os carros, vinham cheios de lama, o Val da Lama, aquilo chamado-se Val da Lama. Vêm cheios e mandam ao pessoal, os soldados, os cabos, os ferreiros e os alferes, bom fim de semana, passem um bom fim de semana. Legítimo. Ele ainda não sabe da minha conversa ainda. Eu, entretanto, lhe transmito. E ele diz-me, fizeste bem, não tem capacidade de fazer isso. E vamos para casa. Eram 9h30 da noite, telefone para eu ir à casa do Paulo, de um capitão, ir à casa de um capitão, tinha lá uma reunião. Qual era a reunião? O tal movimento não podia ter sido feito a 14, com alguma prontidão, um dia, era feito 4 horas depois, no dia 16 de março. Loucos, pá. Voltámos a dizer a mesma coisa, não pensem nisso, então a gente no outro dia não podia, agora podemos. Quem é que se lembra fazer uma revolução numa sexta-feira à noite? Nem o soldado. O pessoal já vinha para casa. Não dava. Esta precipitação indignou-se. Salgueiro Maia.
rebentou, evidentemente. Entramos em contato com os nossos camaradas, mas eles já tinham perdido o comandante. Já não podiam voltar atrás. Eu agora faço um intervalo para ver mais um gol largo. Desculpa lá. Mais 5, Ele bate o gol, não. Só depois de lá. Ora bem, portanto, o 16 de março, essa indignação, ele ficou completamente frustrado. Outro facto que eu vos conto também, já na noite de 24 de abril, quando prendemos o comandante, já na noite de 24, prendemos o comandante e o comandante, claro, o comandante continua a querer, não, mas vejam lá, tal, mas não chegar a vossa vida, tenta fazer ali uma, eu compreendo, uma lenga-lenga para tentar agarrar o pessoal. E o Salgueiro Maia, pessoal, se não alinha, vamos embora, está na hora. Porque a preocupação dele era cumprir a missão, não estava para ouvir o comandante ali a lamuriar-se. E saiu com o pessoal todo. Esta noção da prioridade da missão fundamental. Ele tinha que cumprir a missão. A missão era aquela e tinha que fazer. As conversas do comandante, o comandante já tinha retirado o comando, o resto não interessava, o comandante fosse dizer. Estas duas posições dele são excepcionais. Depois, ao 25 de abril, que é conhecido toda a gente, os atos de coragem do Salgueiro Maia que os tomou, há dois aspectos que eu gostava de sublinhar. O Salgueiro Maia, em todo o movimento do 25 de abril, e não vejo isso muito sublinhado, evitou sempre o confronto físico. O Salgueiro Maia, onde esteve, privilegiou sempre a conversa, o convencer o adversário. Fê-lo ao reconhecimento de Cavalaria 7, à unidade de reconhecimento lá chegou, quando foram com o Alfés David e Silva, passem para o nosso lado, nós estamos mais fortes, evitem tiros. Com o Tenente-Coronel Fernando Almeida, a mesma coisa. Com o Capitão de Infantaria, com a tropa de cabeça de bola da Guarda Republicana, que não passaram para o nosso lado, mas vão-se embora, e mandou embora. Não houve confrontos físicos, ele teve a preocupação de não haver tiros. Ele teve a preocupação de não haver tiros. Mas quando foi necessário enfrentar o responsável máximo do lado de lá, ele foi sozinho, frente aos carros de combate de Cavalaria 7. Foi ele. Quando foi necessário subir ao Carmo, onde estavam o governo, a Guarda Republicana, os seus adversários diretos, foi sozinho. É importante sublinhar no trajeto deste homem estes dois factos. Evitar o confronto, não sacrifico nos homens, não dou tiros a ninguém, tento convencê-los para palavras, quando é necessário, vou eu. Este é o segundo período que é conhecido. O último período do Salgueiro Maia, que eu vou apoiar neste ano, que é o período mais doloroso para mim. O Salgueiro Maia vai para Lisboa, vai para os Açores, melhor dizendo, vai para Lisboa, vai para o Presídio Militar, regressa a Santana. Eu já não estou na escola prática, estou ali no Distrito de Recrutamento, mas vou almoçar à escola prática. E almocei, continuei a almoçar ao lado do Salgueiro Maia, almoçávamos juntos. Ele começa com problemas de saúde, e eu perguntei, o que é que tu tens? Ele lá me foi contando o que é que estava a passar, com estes problemas e tal, veio fora. E a conversa normalmente não se alongava muito, até que há uma altura que ele me diz, perentoriamente, então vamos lá, como é que tu estás? Eu sentámos e a pergunta era de cortesia, como é que tu estás? Ele disse, está tudo bem, ponto final. E diz-me de uma maneira, dizer assim, não tocas mais no assunto. Eu nunca mais toquei no assunto. É que foi mesmo assim, está tudo bem, ponto final. É a fase em que ele tem a certeza que aquilo é muito grave. Eu continuei a almoçar com ele na escola prática e dou um passo agora para a parte final para terminar. Há um dia que eu vou à escola prática para almoçar, estou a falar já em março de 92, vou à escola prática para almoçar e não está ninguém. Não vejo ninguém. Estranhei, estava o clube ao cabo lá do bar de oficiais, os oficiais onde é que estão? O meu coronel estão lá em cima numa reunião com o comandante. Não havia problema nenhum, não era comigo, não era ali. E fui para a sala de oficiais para ler os jornais, dar uma revista, etc. Estava tudo ainda com as persianas corridas, assim, uma segunda obscuridade, e eu dirigi-me uma das persianas para abrir aquilo para ter luz para ler. Quando estou a fazer este movimento, percebo que está alguém sentado num sofá ao fundo da sala. Desculpe, só uma outra questão. Isso deu no filme. Olhei e vi que alguém estava. Olhei e quando vou andando reconheço que é o Salgueiro Maia. Está com a mão na cabeça e tal.
e vejo que ele está a sofrer. Eu sabia que ele estava mal, vejo que está a sofrer. Pus uma mão no ombro e tal, então Fernando, como é que isso vai e tal, tal. E ele só me diz isto: o gajo ganhou. O gajo ganhou. Vê que ele está mesmo desesperado. Digo aquelas palavras, não me recordo disso, aquelas palavras de simpatia que a gente diz quando não tem nada para dizer e o que diz está sempre a mais, é incrível. E vão-me socorrer, porque ouvi os passos do pessoal que vinha lá de cima do gabinete do comandante, tinha uma reunião, vem a descer as escadas para o almoço, e enfilha-se o braço e diz ao Fernando: olha, vamos almoçar, vamos agora para o almoço. E enfilha o braço e vamos almoçar. E vamos para a sala de oficiais. Não dissemos mais palavras. Sentámos, e ele pouco tempo teve sentado. Levantou-se e saiu. Nunca mais viu o Salgameiro vivo. Foi este. Eu no dia 24, no dia 25 de abril, quando ele saiu para Lisboa, dei-lhe um abraço apertado. Eu cheio de incertezas, ele cheio de vontade de ir para Lisboa, cheio de vontade, cheio de querer. Ali faltou-me dar este abraço de despedida ao Salgameiro. É a minha mágoa. Fico por aqui. Amém.